do Inseguro. Uma operação resgata 36 trabalhadores que estavam em condições semelhantes à escravidão. As condições de trabalho eram péssimas, de acordo com as investigações. Assunto por Emerson Ferreira. Pois é, Tiago, desses 36 trabalhadores resgatados, 3 deles eram menores. Carteira assinada, não tinham acesso a EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, nem sequer condições sanitárias nesses ambientes de trabalho. Uma situação de muito risco que a gente mostra já já, Tiago. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou hoje a Operação Lombroso aqui em Goiás, no Piauí e no Distrito Federal. É sobre um grupo criminoso que falsificava documentos para conseguir empréstimos. Danilo Moreira. Os policiais estimam que o prejuízo causado pelo golpe passe de 8 milhões de reais. Dentro dessa operação aí, cerca de 21 pessoas foram presas, viu, Tiago? Tá certo, Danilo. Daqui a pouco você volta, então. Reviravolta no caso do padre Robson. O Tribunal de Justiça arquivou a ação penal que investiga a denúncia do Ministério Público de um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. E o calorão no norte do estado. Porangatu registra o dia mais quente da história, 42 graus. E o aniversário de Pirinópolis, a queridinha Piri, está fazendo 293 anos. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro, e o seu Jornal Anhanguera está começando agora. Meio-dia e 12, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso jornal desta quarta-feira. Vamos começar. Bom jornal para a gente. Uma operação resgatou 36 trabalhadores que estavam em condições semelhantes à escravidão em Catalão, Campo Limpo de Goiás, Joviânia e Vicentinópolis. O repórter Emerson Ferreira está aí, Itumbiara, e tem todas as informações para a gente. O Emerson, porque tinha inclusive menor de idade trabalhando em situações precárias, né? Completamente. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tinha sim, viu? Desses 36 trabalhadores resgatados aí em condições análogas à escravidão, né? 3 deles eram menores. 7 locais foram fiscalizados nessas cidades que você... do município de Catalão, Campo Limpo de Goiás, Joviânia e Vicentinópolis. E nesses locais a situação era muito triste, viu? Nós temos imagens dos locais de trabalho dessas pessoas que foram resgatadas. Alguns desses trabalhadores estavam em carvoarias, situação muito triste. Outros trabalhavam na extração de madeiras e também em pedreiras. A própria Superintendência Regional do Trabalho caracterizou o tipo de trabalho como degradante, situação muito degradante. Esses trabalhadores estavam expostos a vários riscos, não tinham acesso aos EPIs, que são os equipamentos fundamentais, né? Os equipamentos de proteção individual. Em alguns casos, inclusive, esses trabalhadores tinham de comprar as ferramentas do próprio bolso, viu? Esses trabalhadores também estavam sem qualquer tipo de formalidade, eles estavam sem carteira assinada. É como se esses trabalhadores não existissem, né? Não recebiam todos os direitos. As condições sanitárias também dos locais eram muito tristes, banheiros precários, não tinham sequer para fazer a refeição. Situação muito triste. Nós conversamos com um auditor fiscal do trabalho e ele fala como foi esse levantamento, né? Um balanço dessa operação para coibir esse tipo de trabalho que explora tantas pessoas. Vamos acompanhar. As verbas rescisórias somaram um montante de R$365 mil, sendo que apenas dois empregadores aceitaram fazer esse pagamento, que somou cerca de R$60 mil. Os demais, né, serão acionados judicialmente via Ministério para que esses trabalhadores, né, possam vir a receber essas verbas rescisórias. Além disso, os empregadores foram autuados, né, estão sendo lavrados autos de infração ainda, cerca de 150 autos de infração, cujo valor total pode somar aí entre R$800 a R$1 milhão. E ainda todos eles poderão responder a processo criminal da Justiça Federal, que é submeter trabalhador à condição análoga de escravo, cuja pena pode chegar, né, até 8 anos de prisão e multa.
Situação difícil até de acreditar, né, Tiago? Em pleno 2020, a gente vê situações tão deploráveis como essa. As rescisões desses trabalhadores podem chegar a R$350 mil. Eles agora vão ter toda a situação regularizada, as carteiras vão ser assinadas retroativamente, ou seja, esse tempo, né, que ficou para trás vai ser todo regularizado. Situação muito triste, as imagens são muito fortes, tanto da carvoaria, da pedreira, né, que eles trabalhavam também de forma muito precária, situação muito triste. Nós tentamos contato com essas empresas, mas o Ministério que estava à frente, né, o Ministério Público do Trabalho, que estava à frente dessas ações, não forneceu os nomes, por isso a gente não tem um posicionamento desses patrões, desses empregadores. Agora, esses trabalhadores vão receber um seguro-desemprego e vão ter todos esses direitos, né, que foram aí impedidos de ter acesso. Agora, esses trabalhadores vão ter acesso a esses direitos. Situação muito triste, como eu falei, em pleno 2020, a gente vê imagens como essa, né, Tiago? É como você bem disse, em pleno 2020, a gente tem que registrar uma situação assim. Obrigado por sua participação. Você volta ainda hoje, Emerson? Volto sim, Tiago, daqui a pouco. Tá certo, então, estou te esperando. Quero registrar também a participação aqui do Coronel Pimenta, que comenta exatamente essa notícia do Emerson. Ele diz: condições análogas à escravidão, muito triste isso ainda acontecer. Obrigado por sua participação, viu, Coronel? Abraço para todo mundo aí de Anápolis. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou hoje uma operação para acabar com o esquema de falsificação de documentos aqui em Goiás, no Piauí e no Distrito Federal. Agora eu chamo o Danilo Moreira, de Lusiânia, com todas as informações. Que esquema era esse, hein, Danilo? Boa tarde. Pois é, Tiago. Boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o J1. A Operação Lombroso desarticulou um grupo acusado de estelionato. Sabe o que eles faziam? Falsificavam documentos e depois usavam esses documentos falsificados para obter crédito junto às instituições financeiras e grandes redes atacadistas. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e temporária e 32 mandados de busca e apreensão aqui em Goiás, no Distrito Federal e também no Piauí. Aqui no estado, essas prisões, esses mandados de busca e apreensões foram cumpridos em Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e também em Caldas Novas. Os policiais estimam que o prejuízo dos golpes seja de cerca de R$8 milhões. No total, 21 pessoas foram 18 prisões preventivas, 2 prisões temporárias e uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Durante essa operação aí, a polícia também encontrou diversas drogas, viu? Foram apreendidas notebooks e também aparelhos celulares. Segundo a polícia, todas essas pessoas que foram presas têm passagens pela polícia como homicídio, extorsão mediante sequestro, roubo e restrição de liberdade. Viu, Tiago? É com você. E um prejuízo gigante, né, Danilo? Obrigado por sua participação. Danilo falando ao vivo com a gente de Lusiânia. Obrigado. E olha só que cena impressionante que a gente vai te mostrar. Um caminhão pegou fogo em Quirinópolis. Nas imagens, o caminhão aparece em chamas. Os bombeiros foram chamados para combater o incêndio que acabou destruindo todo o veículo. O caminhão estava carregado com pneus, o que dificultou o trabalho. Pelo menos 10 mil litros de água e os bombeiros contaram com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura e de uma usina. Felizmente, ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que provocou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros e moradores se juntaram para controlar um incêndio, um outro incêndio de grandes proporções às margens da BR-153, na área urbana de Anápolis, durante a noite desta terça-feira. Vamos para Anápolis. O repórter Liz Mendes, que tem todas as informações. Ô Liz, os bombeiros demoraram então para resolver tudo aí, né? Boa tarde. Demoraram sim, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Foram cerca de 3 horas de trabalho até que eles conseguiram controlar as chamas completamente. Esse incêndio foi tão devastador, né, que atingiu uma área de 10 mil metros. As chamas davam para ser vistas até de uma distância de mais de 10 quilômetros de distância do local onde aconteceu o incêndio. Como você falou, é bem próximo à margem da BR-153, ou seja, um perigo danado, né? Se já não bastasse o calorão que a gente está enfrentando nos últimos dias, nesse momento, aqui em Anápolis, 34 graus. Aí você imagina, né, que os bombeiros desconfiam de que esse incêndio, a causa desse incêndio,
sido criminosa. Uma pessoa pode ter jogado uma ponta de cigarro pela janela do carro e aí resultou em tudo isso. Os moradores também ajudaram a combater as chamas, porque quando os bombeiros foram chamados, por volta das 18 horas, o fogo já estava chegando muito perto das casas. Então teve que ser feita uma força-tarefa, 3 equipes do Corpo de Bombeiros, 3 caminhões-pipas foram usados, além dos moradores, né, que fizeram um esforço danado para tentar ajudar, controlar essas chamas. E fica esse alerta, né, para todo mundo que qualquer fagulha nesse tempo seco que a gente está vivendo, 17% aqui em Anápolis está a umidade relativa do ar, um calorão de 34 graus, qualquer faísca é um risco muito grande. Tiago. Por isso, como a Alice estava dizendo, por pouco essa tragédia aí não foi maior. A palavra consciência, é preciso consciência, o que parece ser muito difícil porque entra ano, sai ano e as pessoas continuam provocando essas queimadas. Um absurdo só. Obrigado pela sua participação, tá, Alice? Uma mulher de 48 anos foi presa transportando tabletes de maconha na BR-060 em Jataí, lá no sudoeste goiano. A droga estava tão bem escondida que a PRF teve que chamar o Corpo de Bombeiros para retirar essa droga toda. Os primeiros tabletes foram encontrados num compartimento falso, atrás do banco traseiro. Quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal levantaram o carpete, tinha tabletes escondidos dentro do assoalho do carro. Foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros para usar um desencarcerador. Quanto mais o carro era cortado, mais tabletes de maconha eram encontrados. Mais de 2 horas de trabalho para retirar os 119 quilos de maconha. O veículo foi apreendido na BR-060 e depois foi trazido para o posto da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher de 48 anos foi presa. Ela não tinha passagens pela polícia, mas quando foi questionada, disse que saiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e levaria os tabletes de maconha para Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. A polícia, os criminosos estão colocando o veículo no nome do motorista para dificultar a fiscalização. Foi o que aconteceu neste caso. O veículo estava com todos os documentos em dia e no nome da motorista. A equipe estava em patrulhamento de rotina, ela apresentou um comportamento suspeito, dirigindo bem devagar. Ela apresentou uma conversa contraditória, depois foi feita a busca no veículo e foi verificado que havia fundos falsos para esconder a droga. A mulher presa, o veículo e a droga apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Falar de saúde pública agora. A gente fala sobre o sofrimento do seu Geraldo, lá de Catalão, que tem 63 anos. Ele foi diagnosticado com aneurisma no abdômen e está há 2 meses com muitas dores, esperando uma cirurgia. Tem até uma decisão judicial obrigando o Estado a fazer o procedimento, mas até agora nada. O seu Geraldo passa os dias desta forma, andando com muita dificuldade e sentindo dores na barriga. Não consegue ficar sozinho e as 2 filhas que o ajudam. Já perdeu muito peso. O sofrimento do seu Geraldo começou há 2 meses. Ele foi diagnosticado com aneurisma na aorta abdominal e a única solução é passar por uma cirurgia. O procedimento na rede particular aqui em Catalão ficou em mais de R$600 mil. A família não tem condições de arcar com essa despesa. E para ter o direito de fazer a cirurgia, as filhas entraram até com pedido no Ministério. O pedido foi acatado pela Justiça do Estado. Nesta decisão de agosto, o desembargador determina que o paciente passe pela cirurgia e que, se não tiver vaga no SUS, seja custeado o tratamento na rede particular. Em caso de descumprimento, a multa é de R$2 mil. Assina a decisão o desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Por que uma liminar e ainda não se cumpriu? Então, assim, eu quero saber o porquê. De que adianta a gente entrar com um processo para requerer um direito, se na hora de fazer cumprir, não cumpre? No próprio documento tem cumpra sim até 24 horas. Cadê o cumprimento com 60 dias? Entendeu? Fica no sofrimento, não tem remédio dentro de casa que cura, você leva na UPA, toma remédio na veia, daí 2, 3 horas está passando mal de novo. Não adianta ficar internado, porque dentro do hospital corre risco de uma contaminação ainda maior, na situação que a gente está. É sofrimento, vai definhando até quando?
Mesmo bastante debilitado, o seu Geraldo só pensa em passar pelo procedimento e ficar livre das dores. Às vezes tem hora que eu estou sentado assim, eu estou bom. Não, de repente já estou ruim. Já estou ruim, igual ontem à noite eu estava deitado aqui, ó. Deitado aqui, de repente eu estou passando mal. Eu tive que correr pro médico já. Eu estou de mão atada, todo mundo aqui tem pai, quem está assistindo tem pai. Entendeu? Tem mãe, tem família em casa que se tivesse perto dessa situação, já se sentiria de mãos atadas. Imagina vendo isso. Eu não tenho poder de ir lá e tirar a dor dele. Eu não consigo resolver a situação. E quem pode resolver está brincando com a saúde, está brincando com uma vida. Isso é falta de empatia, né? Quer dizer, cadê o amor ao próximo aí? 63 anos, sofrendo demais. Se eu pudesse, eu tirava a dor dele, a filha disse. Brincando, a vida não é descartável não, gente. A Secretaria Estadual de Saúde disse que vai custear a cirurgia do seu Geraldo. Em nota, a Secretaria informou que está esperando apenas a Justiça determinar onde será o procedimento, em Catalão ou em Goiânia. E claro, a gente não vai esquecer desse assunto, não. A vinhetinha para a gente respirar um pouco, né? Esse tipo de situação deixa a gente meio com o coração na mão. Mas vamos aliviar agora, tem sorriso para a gente. Olha o jeitinho que a Giovana Vitória de Séries encontrou para refrescar. Tá todo mundo se virando como pode. E a Giovana foi parar dentro dessa piscina improvisada, tá com um sorrisão no rosto. Adorei o novo uso da geladeira antiga, né? Não servia mais para gelar, tá aí ajudando a Giovana. E de Catalão vem a participação da Hélia. Olha que lindeza, o Samuel também dando um jeitinho para amenizar o calor e com um sorrisão no rosto, claro, né? Tem mais participação aqui no J1, é o Caleb e a Débora. Eles curtiram uma piscininha lá em Anápolis. Olha só, essa aí não é improvisada, não, tão felizes que só. Bom demais. Como é que você está se aliviando aí do seu calor? Tá forte aí na sua cidade? Tem refresco? Manda pra gente, 629-8545-5555. Tem um monte de participação aqui. Deixa eu ler algumas. Boa tarde, Tiago. Sou de Porangatu. Gosto muito do jornal apresentado por você, a Maria Socorro. Obrigado, Maria. Valeu demais. Abraço para Kátia de Maurilândia, para Cássia de Santa Helena, para Ivanilda de Rio Verde. Eba, Tiago está de volta no J1. Eu e a minha filha, Júlia, deve ser, né? Sentimos sua falta. Agora estamos ligadas aqui no J1. Um abraço para você. Manda um oi para nós. Oi, minha querida. Oi para todo mundo da família aí. Aqui é Dacilene de Lusiane. Quero mandar oi também para o Davi de Pirinópolis. Pirinópolis está fazendo aniversário hoje e daqui a pouquinho tem informações sobre a festa lá na cidade. A repórter que está lá, inclusive, está com tanto calor que o sapato dela está derretendo. Vou deixar ela contar essa história daqui a pouquinho. Tá certo? Esperando a sua participação aqui pelo 629-8545-5555. 12:29. Vamos para o nosso primeiro intervalinho. A seguir, reviravolta no caso do padre Robson. O Tribunal de Justiça arquivou a ação penal que investiga a denúncia do Ministério Público de um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. A Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde prendeu 2 homens suspeitos de tráfico de drogas. Vários pinos de cocaína foram encontrados. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.